Opa, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu quero lhe apresentar um checklist de auditoria de sites para você otimizar o seu site, otimizar o site do seu cliente. Eu vejo que muitas pessoas se perdem no caminho, não sabem o passo a passo, não sabem o que fazer na hora de otimizar um site, na hora de fazer uma auditoria naquele site que precisa ser otimizado. Então eu separei aqui alguns pontos interessantes, importantes na hora de você começar aí esse trabalho de auditoria no seu site ou no site do seu cliente, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte aqui onde eu vou apresentar esses pontos. O primeiro ponto aqui é a gente entender os objetivos estratégicos, tá certo? Então o que é que você quer no seu site? O que é que o cliente quer no site dele? Ele quer aumentar a visibilidade do site nas buscas? Então eu coloquei aqui um exemplo para você entender. Aumentar a visibilidade no site nas buscas em 50% nos próximos 10 meses. Então esse aqui é o objetivo dele com o SEO, com a auditoria, com o trabalho de SEO, tá? Então você precisa definir isso. Se você não tem um objetivo claro e definido, provavelmente você vai ficar andando aí sem rumo e você não vai saber o que precisa ser feito para melhorar os resultados aí desse site, tá? Então outro exemplo é aumentar o faturamento da empresa através do Google sem anúncios e deixar de pagar o Google AdWords, tá? Então, se aquela empresa ela trabalha com anúncios, ela não está mais querendo pagar os anúncios, ela vai entrar no mundo da otimização, aí, no mundo do tráfego orgânico para deixar de pagar anúncios, tá? Então o objetivo dela é outro, não é aumentar simplesmente a visibilidade, nesse caso aqui aumentar o faturamento e deixar de pagar anúncios, tá? Então você precisa deixar isso claro. Se a pessoa está faturando um valor X por anúncios, ela precisa faturar esse fator X no tráfego orgânico para ela deixar de pagar os anúncios, tá? Então é isso que você tem que fazer nesse caso aqui. Ou conseguir 50 contatos aí de orçamento por mês através do Google, né? Todo mês vão entrar visitas naquele site e 50 pessoas vão pedir um orçamento daquela empresa. Esse também pode ser um objetivo. Então você só vai conseguir dar um passo adiante, seja na parte estrutural do site, seja na parte de conteúdo do seu site, quando você tiver um objetivo definido. Se você não tem esse objetivo, você precisa parar, sentar e colocar aí o que é que precisa ser definido de objetivo estratégico para daí então você começar a pensar nos outros pontos, tá certo? Senão você vai ficar andando sem rumo e você vai perder tempo, você vai perder dinheiro muitas vezes e você não vai conseguir atingir os objetivos porque você não traçou nada, tá? Então, o que é que a gente precisa entender aqui no ponto 2? O interesse do público, o que é que as pessoas estão pesquisando na internet que a gente pode oferecer de resposta para eles, tá? As pessoas pesquisam uma coisa, a gente precisa entregar uma resposta para essas pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que esqueça a quantidade de buscas. Não esqueça totalmente, mas deixe um pouco de lado. Talvez muita gente que só olha para isso e não olha muitas vezes o potencial da palavra. É o que eu coloco aqui no segundo ponto. Uma boa auditoria, ela encontra as melhores palavras ao invés das mais buscadas. Então eu já trabalhei com palavras que não eram tão buscadas, mas que deram um retorno financeiro muito mais alto do que aquelas palavras ali mais genéricas que tinham uma abrangência maior. Então não se iluda com a quantidade de buscas daquela palavra. Isso não quer dizer que aquela palavra ela é boa de se trabalhar. Então você precisa analisar o mercado, você precisa analisar que se aquelas pessoas que estão procurando aquilo, elas estão interessadas em comprar, em pagar. Muitas vezes a gente vê uma palavra que tem muitas pesquisas, mas as pessoas não estão interessadas em comprar. Elas só estão pesquisando ali por curiosidade. Então você precisa definir isso. Você vai fazer isso analisando o mercado, tá? Você precisa ver a intenção dessas pessoas na hora de fazer uma pesquisa. Seja específico, tá? Procure resolver exatamente o problema daquela pessoa ou tirar uma dúvida. Se a pessoa está procurando um medicamento, se aquele medicamento é bom, você vai tirar todas as dúvidas, falar os pontos positivos, os pontos negativos daquele medicamento. Então você tem que ser específico e não simplesmente falar de um modo geral. Você tem que ir naquele problema específico ali. Se a pessoa está procurando o medicamento XYZ, você tem que falar tudo daquele medicamento XYZ, porque quando você é específico, o Google dá prioridade para você na pergunta do usuário, você vai com certeza aparecer, tá certo? E seja realista, não brigue por buscas muito concorridas se você não tem experiência. Eu vejo também que muitas pessoas querem brigar por palavras, por pesquisas muito concorridas, mas acabam se frustrando porque não sabem o suficiente, não tem a estrutura suficiente para conseguir posicionar para essas buscas mais concorridas. Então seja realista. Se você ainda está começando, se você sabe que não tem a experiência necessária para você conseguir chegar
brigar com os top concorrentes aí, não entra nessa briga, vai trabalhando com as palavras mais simples, né, menos concorridas. Então você tem que ser realista. E aproveite a moda, tá? Tem muitos assuntos aí que estão em ascensão, muita coisa que você pode aproveitar, muita coisa que está na moda, que as pessoas estão pesquisando e que ainda não tem concorrência. Então, sair um assunto da moda que é do seu interesse, que é do interesse do seu público, faz um conteúdo, já posiciona no Google ali rapidinho, porque tem poucas pessoas falando sobre aquilo e tem muita gente pesquisando. Então, quando tem muita gente pesquisando e poucos concorrentes, as chances de você aparecer bem posicionado são enormes, tá? E outro ponto aqui é a concorrência, analisar para quais buscas os concorrentes estão aparecendo no Google. Então, tem várias ferramentas, inclusive o SEMrush é uma ferramenta que eu falo muito, que você pode utilizar para você ver quais são as buscas que os concorrentes estão aparecendo. Ou você pode fazer manualmente, você pesquisa ali algo relacionado ao seu negócio e você vai ver os concorrentes ali. E aí você entra no site dos concorrentes e vê quais são os títulos que eles estão usando, quais são as palavras que eles estão utilizando ali naquelas páginas, tá? E uma coisa que eu faço muito, que é uma espécie de engenharia reversa. Para eu posicionar bem o meu site, eu vejo como os sites mais bem posicionados estão, e aí eu faço exatamente o que eles fazem, tá? Não tem segredo. Então, encontrar padrões nos sites mais bem posicionados é uma coisa que você deve fazer. Vê ali, separa 5, 10 sites que estão bem posicionados no Google e vê o que é que eles estão fazendo, como é que eles estão escrevendo, como é que eles estão posicionando, quais são as palavras que eles estão usando, como é que está a estrutura desses sites. Então isso é uma coisa importante. Verificar os top conteúdos, né? Ver como é que esse conteúdo está sendo produzido, como é que está sendo escrito, como é que as imagens estão sendo utilizadas, ver como é que está a interação com esses conteúdos, porque daí você consegue ideias para você fazer o seu próprio conteúdo, tá? E analisar o nível dos concorrentes. Isso é importantíssimo, porque eu vejo que às vezes a gente quer entrar numa briga ali de uma determinada palavra-chave, mas aquela palavra ela tem uma concorrência muito alta. O nível dos concorrentes é muito alto, então não dá para brigar de frente com esse pessoal muitas vezes. Então você precisa analisar o nível dos concorrentes antes de você entrar naquela briga. Não simplesmente olhar para a palavra que você quer, para a pesquisa que você quer. Você precisa analisar os concorrentes que estão ali para aqueles resultados, tá? Porque senão você não vai conseguir ter um resultado satisfatório. E quarto ponto aqui, análise técnica, tá? Analisar se tem páginas quebradas com erros 404, isso o próprio Google te diz quando você coloca o seu site lá no Search Console. Então o Google tem uma ferramenta que você pode colocar o seu site e aí ele vai analisar lá se as páginas estão quebradas. E a maioria dos erros aqui estão lá, né? O conteúdo em duplicidade, ele diz que tem título duplicado, descrição duplicada. Velocidade do site você pode ver também através de outra ferramenta do Google, né? Você pode colocar Speed, Page, Google, no próprio Google, que você vai encontrar a ferramenta aí de velocidade do site, tá certo? Coloquei até o nome ali embaixo, que é o Page Speed Insights do Google, tá? E você pode também verificar a indexação. Será que o site está indexando? Eu já tive problemas de indexação. Eu colocava o conteúdo e o site não ia para o Google. Eu colocava ali, acabava de escrever o conteúdo, esperava 2, 3 dias, uma semana, e o meu conteúdo, o meu texto não ia para o Google. O Google não indexava, não ia para o índice do Google. E aí eu vi que estava com problema lá de indexação, eu tive que corrigir. Então muitas vezes você pode estar com esse problema e por isso você não está aparecendo no Google. Então é interessante você analisar isso aí também. E o ponto crucial nos dias de hoje é você ter um site responsivo para dispositivos móveis. O que é um site responsivo? É aquele site que você entra pelo tablet, pelo celular e ele se adapta à tela do seu dispositivo, tá? A gente, às vezes, geralmente site do governo, né, esses sites assim de órgãos públicos, eles não são responsivos. Então você pode fazer o teste aí, entra no site da prefeitura da sua cidade, do governo da sua, onde você mora. E aí você coloca lá o link, né? Você entra e aí você vai ver que o site, as letras são pequenas, os botões são pequenos, porque ele não é adaptado para celular, ele é só adaptado para notebooks, para computadores. Então isso pode ser um problema e isso já é uma realidade. O Google já disse que não vai mais dar prioridade para esse tipo de site e se você não tem um site responsivo, você vai sofrer muito para posicionar um site no Google. Vai ser praticamente impossível. Não vou dizer impossível, mas vai ser bem difícil, tá? Outro ponto aqui, o quinto ponto, é o conteúdo. Analisar se o seu conteúdo ou o conteúdo do seu cliente foi plagiado ou é um plágio. Olhar se tem palavra-chave no título, palavra na descrição, se tem
termos relacionados à palavra principal dentro do conteúdo também, porque não adianta você só utilizar a palavra que você quer dentro do conteúdo, você tem que ter palavras relacionadas também. Então, por exemplo, se você está falando de brigadeiro, você está falando de chocolate. Se você está falando de brigadeiro, você está falando de doce. Você está falando de manteiga, você está falando de açúcar. Então, você está falando de vários termos que precisam estar ali para aquela palavra fazer sentido. Então o Google ele não entende. Se você colocar brigadeiro, o Google não vai entender muito bem o que é que você quer. Se você está falando sobre uma receita de brigadeiro, sobre onde encontrar os melhores brigadeiros, ele não vai entender. Então você precisa dar dicas e essas dicas vão vir em forma de texto, tá? Se você está falando onde encontrar os melhores brigadeiros em São Paulo, você precisa colocar nome de ruas, nome de empresas. Então o Google só vai entender essa diferença quando você colocar esses termos relacionados, tá certo? Palavras que façam sentido para aquele tipo de pesquisa. E também, uma coisa interessante é você colocar links apontando para sites relevantes. Se você está falando aí de um determinado assunto, você está falando de medicina, de alguma coisa sobre corpo humano, você pode linkar um site de autoridade de medicina também. Tá? Quando você linka um site de autoridade, o Google vê que você está linkando aí um bom site e ele te dá prioridade também, tá? Ele melhora aí o posicionamento do seu site, tá certo? Isso aí já foi testado várias vezes e isso faz total sentido porque o objetivo do Google é organizar o conteúdo na internet. Então, quando você linka para outro site, você está ajudando o Google a conectar as pontas, né? As pontas da internet. Então, você está ajudando o Google a organizar o conteúdo. E o Google ama conteúdo organizado. Lembre disso, o Google ama conteúdo organizado, tá? Ponto 6 aqui é a experiência do usuário. Isso aqui é importantíssimo, tá? Mas alguns pontos aqui, eles são relativos. Por exemplo, a taxa de rejeição, ela é muito relativa. Muita gente vê que a taxa de rejeição está alta, 70%, 80%, e fica preocupado, mas na verdade isso depende muito, tá? Se você analisar um site de imagens, um site de imagens, por exemplo, de ursinhos, de gatinhos fofos, quando a pessoa entrar, ela vai ver ali aquela imagem e vai sair. Ela não vai ficar navegando muitas vezes pelo site, ou seja, a taxa de rejeição daquele site é alta. Isso não quer dizer que o site esteja sendo rejeitado, que o site não está cumprindo com o que ele precisava. A pessoa entrou ali, ela viu a foto do gatinho fofo e achou interessante, mas ela saiu porque ela tinha outras coisas para fazer. Ela não ia passar o dia vendo foto de gatinho. Mas ela gostou da foto, ela achou interessante, ela salvou a foto no seu computador. Então o objetivo do site foi cumprido, mas a taxa de rejeição ficou alta. Agora, se você tem um site que é um blog educacional, que você tem vários artigos de qualidade, o ideal é que essa taxa de rejeição seja menor, porque a pessoa precisa navegar por várias páginas do seu blog para ela aprender mais. Então, quanto mais ela navega, mais ela aprende, e é esse o objetivo do seu blog. Então, a taxa de rejeição, nesse caso, deve ser menor. Então, você precisa analisar o tipo de site que você tem e se essa taxa de rejeição está compatível com o seu site, tá? A média de tempo no site é a mesma coisa, tá? Se for um site que só tem fotos, a pessoa geralmente passa pouco tempo, ela olha ali algumas fotos e sai. Aí, geralmente, quando é um texto muito grande, um conteúdo realmente de qualidade, relevante e educacional, a pessoa vai passar mais tempo, né? Ela vai gastar ali uns 2, 3, 4 minutos olhando, lendo aqueles conteúdos ali. Então, você precisa analisar também o tipo de blog, o tipo de site que você tem. É interessante analisar as páginas de saída, que são as páginas onde as pessoas estão saindo do seu site, e ver por que elas estão saindo por aquela página específica, se tem algum problema, alguma coisa que você pode fazer para reter aquelas pessoas nessa página que está tendo uma grande saída. Outra coisa também é ter uma leitura fácil, um conteúdo organizado, tá? Não coloca um texto todo chapado, ou seja, um texto sem quebra. Coloca um parágrafo pequeno, dá um espaço, coloca outro parágrafo, coloca os tópicos também, porque isso facilita a leitura, facilita a experiência do usuário e deixa o conteúdo organizado. Lembre-se, o Google ama conteúdo organizado, tá? Outro ponto aqui que é importante você analisar são os visitantes que retornam, tá? Se as pessoas estão voltando para o seu site, isso é um fator positivo. Se as pessoas não estão retornando, então elas não estão gostando do seu conteúdo. E outra coisa é quando as pessoas buscam pela sua marca. Então, se as pessoas pesquisam, por exemplo, por Vicente Sampaio no Google, isso é um fator positivo, porque as pessoas já me conhecem, conhecem a minha marca e elas estão pesquisando por mim. Isso dá uma autoridade muito forte para o meu site, tá certo? E outro ponto são as conversões. As pessoas leram o seu conteúdo e no final elas se inscreveram na sua lista, elas compraram de você, elas tomaram alguma ação, elas deixaram pelo menos um comentário ou elas compartilharam o seu conteúdo. Então você tem que analisar as conversões daquela sua página, daquele seu conteúdo ali. Então, se você não está analisando essas conversões, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. As pessoas estão entrando no seu site, estão saindo e você não sabe o que está acontecendo, tá? Então, uma coisa importantíssima é você analisar as conversões aí dos usuários, tá certo?
E outro ponto aqui interessante, o ponto 7 que a gente precisa analisar é fazer uma análise de links, tá? A relevância dos sites é o primeiro ponto aqui, e eu coloquei relevância e autoridade dos sites, mas são coisas distintas, tá? Muita gente confunde isso aí. A relevância dos sites é, por exemplo, se você tem um site falando sobre fones de ouvido, então você tem que ser linkado por um site de música, um site de fone de ouvido também, e isso que vai passar relevância. Se você for linkado por um site sei lá, de comida, de culinária, não vai fazer sentido para um site de fone de ouvido. Então a relevância é muito pequena desse link que você está recebendo. Então a relevância é quando você recebe links de sites que são relacionados ao seu. A autoridade é a força que esse site tem. Então, beleza, você tem um site de fone de ouvido e você está recebendo um link de um site de música. É só que esse site de música começou a estar no ar há uma semana, né? Então ele não tem muita autoridade, tá? Porque ele começou há pouco tempo. Então isso não vai ser muito útil para você no curto prazo, tá? Você precisa de um site que tenha autoridade, um site que esteja há muito tempo no mercado, um site que seja pelo menos de uma marca interessante, uma marca bem conhecida, que tenha muitos acessos, muitas pessoas falando sobre aquele site ali também. Então quanto mais conhecido é o site, quanto mais autoridade aquele site tem, é melhor para você. Outro ponto é a diversidade dos links. Então você receber links de vários sites diferentes, de várias formas diferentes, por exemplo, um link dentro de uma imagem, um link dentro de um texto, um link de redirecionamento, links diferentes, link dentro de um vídeo pode ser também. Então quando você tem links diversos, isso melhora também a qualidade dos links que você recebe, tá? Se você receber só links de uma forma, isso é muito prejudicial. E o texto âncora é importante também. O texto âncora é a palavra que vai linkar para o seu site. Então, por exemplo, fone de ouvido. Se você receber 1000 links com a palavra-chave fone de ouvido, a pessoa clicou na palavra fone de ouvido e foi redirecionado para o seu site, então isso é prejudicial. O interessante é que você tenha palavras diferentes, né, dentro desse texto âncora. Não só fone de ouvido, como assuntos também relacionados, tá certo? A quantidade de domínios também é outro ponto importante aí na hora de você receber links. Se você está recebendo 1000 links, mas esses 1000 links são só de 2 domínios, ou seja, de 2 sites, isso é muito prejudicial, tá? Você vai estar recebendo muitos links, não sempre é prejudicial, tá? Mas na maioria das vezes. Isso, você vai estar recebendo muitos links de poucos sites. Então o ideal é você receber muitos links de muitos sites diferentes. Não adianta você receber 5.000 links de um ou dois sites, tá? O ideal é você receber pelo menos um link de 5.000 sites. Aí sim a história muda. Você está recebendo 5.000 links de sites completamente diferentes. Agora, se você recebe muitos links de um mesmo site, o Google vai entender que é manipulação de links e pode até te prejudicar isso aí. E a frequência e a velocidade dos links também é um fator importante que poucas pessoas prestam atenção. Então, se você fez um trabalho aí de links e você recebeu 5 links em uma semana, você recebeu mais 5 links na outra, e na outra semana você recebeu nenhum, e na outra você também não recebeu nenhum, o Google vai ver que você está tentando manipular, né? Você fez aqueles links ali na primeira semana, na segunda semana você também recebeu os links, mas nunca mais você recebeu links. Ou então posso até fazer um cenário pior. Você tem um site e você recebe 20 links em um dia e no outro dia você não recebe nenhum. E aí no outro dia você recebe mais 20 links e no outro dia você não recebe nenhum. Aí você passa um mês sem receber links e aí depois você recebe mais 20 ou 30 links em um dia. Então isso não tem uma frequência, não tem uma média de frequência e tem uma velocidade muito estranha de receber links. Você passou muito tempo sem receber links e de uma hora para outra você recebeu um monte, tá? Então isso é muito estranho e o Google pode ver isso e até penalizar o seu site ou desconsiderar aí a qualidade do seu site, e o seu site não vai ganhar posições, pode até perder posições e sair ali das primeiras páginas do Google, tá? Então, eu também quero te mostrar aqui, antes de você sair desse vídeo, que dentro do portal de assinantes VIP você vai ter acesso ao checklist completo, tá? Eu vou estar te mostrando lá um checklist completo de como aumentar as vendas do seu site, como aumentar as visitas do seu site e através do Google com tráfego orgânico, sem você precisar ficar dependendo de anúncios, tá? E além desse curso, a gente tem vários outros cursos, mais de 8 cursos, e você vai ter o meu acompanhamento semanal. Toda semana eu faço aulas ao vivo para tirar dúvidas dos usuários, né, dos nossos alunos, e também para analisar projetos. Se você tem um projeto aí que você não sabe o que fazer, se você está meio perdido, a gente lá no grupo tira essas dúvidas, a gente te dá um norte para você conseguir aí melhorar
o seu projeto, o seu negócio e ter mais visitas e mais vendas através do Google, tá bom? Então vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar no botão, reservar sua vaga para ter acesso imediato e a gente se vê lá dentro. Até mais, um forte abraço, tchau, tchau.